Bom, vamos lá começar. Eu tô tentando fazer uma live. 3 vezes que eu apaguei e comecei. Bom, olha só. Não sei se alguém vai entrar, não vai. Eu não estou muito acostumado, então eu fico mais nervoso. Mas daqui a pouco, quando a gente acostuma, começa a fazer, né? Fazer as lives ao vivo, daqui a pouco a gente pode começar a marcar, não sei, expectativa. Pode ou não pode acontecer. Mas eu quero ver se eu deixo gravado esse vídeo aqui pra vocês, que vão ver, talvez depois. Ou se entrar alguém agora, vai se dar bem. Bom, olha só. Quero esperar um pouquinho ver se entra alguém ou não. Mas o intuito de eu estar aqui gravando esse vídeo é que eu consiga trazer uma palavra que possa mudar a sua vida para melhor, né? E esse para melhor não significa que é para o melhor que você acha ou que você quer, mas é para melhor do que Deus tem, né? Para mim e para vocês. Às vezes nós, né, pensamos assim, Deus tem o melhor para nós. Quando a gente escuta isso, Deus tem o melhor para nós ligamos ao que nós achamos que é melhor. Isso é uma ligação, Deus e o que nós achamos. Só que nós temos que pensar assim, Deus tem. Pegou agora? Deus tem o melhor para nós. Não é que Deus vai fazer o que a gente acha que é melhor para nós. A gente tem um amigo aí. Bom, deu. Bom, tem esses espasmos que é da Tourette. Então, às vezes, nós escutamos isso. Deus tem o melhor para nós. Tá? Já vou começar a pregar. Então, nós imaginamos, nós criamos uma imaginação. Pô, Deus tem o melhor para mim. E nós ligamos esse Deus tem o melhor para mim ao que nós achamos que é melhor para nós. Então, quem tem Tourette é isso. Então, vamos lá. O que seria melhor para mim? O que seria bom para mim? Né? Já que Deus tem o que é melhor para mim. E eu começo a ligar aos meus desejos, aos meus sentimentos. Aí meu amigo Junei. Então, às vezes, nós... Bom dia, Junei. Pensamos assim, Deus tem o melhor para você. E nós fazemos uma ligação do que Deus tem, assimilando que isso seria a realização das nossas vontades. E não é. Nós temos que saber que é nós que temos que fazer a vontade de Deus e não Deus a nossa vontade. Pegou? Eu estou pensando em começar a fazer live, Junei. Agora tu e a tua esposa profeta aí, vocês são os dois. Quando a gente começa a marcar até dias, tá? Mas vamos orar. E então, estou tentando limpar aqui que tá com um pozinho. Então o que acontece? Dentro disso, nós vamos criando expectativas que Deus nunca falou, nunca disse. E muitas vezes isso é enfatizado sem o contexto real. Então o versículo sem o contexto, ele acaba ficando às vezes fora da direção. Às vezes, fora da direção. E isso não é saudável para a vida cristã. Então nisso de que Deus tem o melhor para nós criamos uma expectativa, esperamos, e nós vamos conjuntando, não sei se pode dizer, acunheirando. Aí vem outra palavra. São palavras às vezes persuasivas, porque ela se torna persuasiva por falta do ensino dentro do contexto. E nós passamos às vezes a viver uma vida mista, né? Não sei se assim se diz, tá? É onde você está dentro e ao mesmo tempo fora. Por quê? Porque os entendimentos não condizem com a verdade das escrituras, pegou? Isso não é saudável. Por quê? Porque nós vimos, por exemplo, muitas pessoas que passam um tempo na igreja e elas acabam desistindo da igreja por vários motivos, vários fatores.
Sem contar tudo que acontece no meio desse processo enquanto você está frequentando. Tudo por um ensino errado. Então, Deus tem o melhor para nós? Tem. E o que seria o melhor para nós? O reino de Deus. O que é melhor do que o reino? Então, se Deus tem o melhor, Deus tem o reino. Então, nós precisamos aprender que o que Deus tem para nós não é o que nós queremos, mas é o que Ele quer. Ele quer que nós venhamos herdar o reino, porque o reino é uma herança que ficou para nós. Se você entender isso, você para de procurar a sua vontade, as suas realizações, e você começa a entrar de fato para a vontade de Deus. E aí sim, dentro da vontade de Deus, vai haver a provisão, Deus vai suprir e Deus vai te condicionar a uma vida elevada no Espírito. Também dentro disso, tudo que é necessário para o propósito de Deus na sua vida vai ser alcançado. Pegou? Isso é o Evangelho e muito mais, você precisa entender. Aí você precisa descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, a sua identidade, mudança de vida, renúncia, libertação, transformação, uma vida em santidade. Não que você não possa pecar, você vai pecar. Tá me dando coceira. Você vai pecar, entendeu? Ah, gente, um dia Deus vai me curar, eu acho, não sei. Só que você não vai viver no pecado, tem uma diferença. Então vamos lá. Qual é um dos fatores, um dos problemas, é um fator principal dentro do Evangelho, um problema sério, é o que de fato nós estamos buscando dentro do Evangelho. O que nós estamos buscando dentro da igreja? Porque nem sempre você vai lá buscar e vai alcançar. Na maioria das vezes a gente não alcança o que busca. E aí nós acabamos nos deparando com a frustração, pegou? Então vamos tentar trabalhar isso aqui. Tá? O que acontece agora? Nós vamos para a igreja com o intuito de adquirir, prosperar e que a nossa vida melhore, que os problemas se resolvam. Mas na grande verdade não é assim. O fato de nós irmos para a igreja para congregar é uma resposta da nossa entrega a Deus. Deveria ser assim. Então, ele é um extrato. Você congrega e vai lá e cultua Deus junto com outras pessoas. Entendeu? Você congregar, você pode fazer isso na igreja, na sua casa, onde nós nos reunirmos. Mas a verdadeira entrega, ela está na sua intimidade com Deus através do conhecimento. Você não pode ser íntimo de quem você não conhece. Não sei se o Junei está aí ainda, está pegando essa revelação. Então, já começa aqui o confronto. Só um pouquinho. Eu tenho intimidade com Deus. Você conhece Deus? Você só pode conhecer Deus através das Escrituras e também de uma intimidade espiritual. Mas intimidade espiritual sem Escritura não é intimidade espiritual divina com Deus. Então, não é isso. É necessário que a gente foque nisso. E aprenda, tá? Então, um pouquinho. Estou indo na direção errada. Às vezes você escuta pessoas falar, eu sou mais a parte espiritual do que da parte de leitura. Não tem como. Não tem como. É a minha visão e eu não vou mudar essa pregação. Aí o que acontece? Você começa a planejar a vida. Eu tenho planos. Ah, tá. Você não sabe se esses planos estão em Deus, se Deus de fato vai responder, mas você criou uma expectativa. E agora você vai se mover com esse intuito. Eu vou para a igreja para que isso aconteça. Eu vou para a igreja. Tá? Eu não estou dizendo que são todos. Se você se encaixou, bom, essa pregação é para você. E você começa a se mover nisso. Só que o que acontece? Dentro disso nós começamos a orar. Ah, eu vou orar para que Deus me abra uma porta de emprego. Daqui a pouco abre a porta de emprego. E você diz, eu orei e Deus respondeu. Como que você sabe que foi Deus que respondeu? Como que você sabe que foi Deus que abriu a porta de emprego? Você precisa entender, assim como eu, que nós temos dois lados. E eles se opõem. Temos o lado de Deus e o lado do inimigo. Só que o inimigo também faz isso. O inimigo também trabalha com respostas para nos enganar.
Bom, quem já não passou por uma situação onde você foi enganado por um amigo, por alguém que você conheça, ouviu alguém dizer assim, eu vou ser teu amigo, vou te ajudar, e aí quando vê você vai lá olhar, a pessoa não era aquilo que representava, mas no começo parecia. O inimigo trabalha assim também, através das pessoas. Ele te favorece. Ó, o Diego. Eu não sei se o Diego tá me mandando. Ah, tá aí. Tá aí, Diego. Então, às vezes, o inimigo nos favorece com o objetivo de nos enganar e nos levar fora da direção daquilo que Deus tem para nós. E como é que você vai perceber? Como é que você vai saber? Aí, Diego, que legal. Diego, meu amigo aí, gente. Deus da infância, um dos meus melhores amigos. Tá junto aí. Então, nós precisamos aumentar os nossos sentidos e a nossa percepção diante dos fatos diários da nossa vida. E como é que eu faço para aumentar os meus sentidos, aumentar a minha percepção? Através do conhecimento. Jesus disse assim: se permaneceres nas minhas palavras. Então ele está falando, se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade e a permanência faz com que nós venhamos ser libertos de todo o engano. Pegou? Quando nós nos libertamos do engano, aí sim nós começamos a prosperar na nossa vida. Porque nós estamos libertos, livres de todo o engano, de toda a falsidade, de tudo aquilo que pode nos levar numa direção errada e nos fazer cometer erros também. Então esse aumento, através do conhecimento, esse aumento de percepção, aumento da inteligência, né, faz com que você esteja mais capacitado para que Deus possa te abençoar. Entende isso? Então eu começo a ser abençoado por Deus progressivamente, de acordo com o meu crescimento, de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha busca. Dentro disso, você vai passar por muitos processos de adaptação, de santidade, de crescimento, de santificação, tá? E isso é importante. É importante que no meio dos processos de crescimento espiritual, você não retroceda, não desista. Dentro da sua caminhada cristã, seja você cristão ou não, porque aqui a pregação é para todos, dentro dessa caminhada cristã, você vai pecar, você pode ser formado, você pode já estar desenvolvendo o ministério, mesmo assim você peca. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já está pecando. Nem falar que não tem pecado não pode. Você fala, eu não tenho pecado, eu sou santo, já está pecando, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Aí, meu amigão, tá? Eu quero que você entenda que a nossa vida, do começo ao fim, ela é feita de processos. Do começo ao fim da vida, nós vamos enfrentar muitos processos. Fala aí, Joe. Eita. Então, no meio desses processos, nós precisamos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados. Às vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida para que a gente aprenda a lidar, para que no futuro, um tempo mais para frente, a gente tenha experiências de como lidar com situações difíceis e ruins. Entende isso? Então, às vezes, nós queremos ser abençoados por Deus e termos uma vida da maneira que nós planejamos. E não sabemos que, às vezes, os nossos próprios planos podem nos levar ao fracasso. Quantas pessoas planejam muitas coisas e até conseguem, mas um tempo depois acabam fracassando, se decepcionando e às vezes tendo uma vida pior do que era antes, tá? Por isso que nós devemos construir as nossas vidas, os nossos planos, nossa família, nosso projeto com base nas Escrituras e nos desfazermos de todos os nossos desejos e egos, né, diante do que Deus tem falado para nós, tá? Então eu tenho que largar tudo, desistir de tudo e só ficar servindo a Cristo. Não é bem assim. Você pode servir a Cristo e Deus concede sim, concede bênçãos. Deus concede os nossos desejos, mas não concede tudo que nós queremos. Entenda que Deus é um pai. Assim como você é um pai e você sabe que seu filho às vezes não está pronto para receber um presente, ou não está apto para receber uma bênção, Deus também trabalha da mesma forma.
Quando você entender isso, você começa a prosperar mais no seu entendimento. Então, muitas vezes nós não recebemos de Deus, né, algumas bênçãos, algumas realizações, porque ainda nós não estamos prontos para receber, para administrar. E sucessivamente, se Deus libera, né, acabamos perdendo às vezes. Né? Quantas pessoas planejam um casamento, você vai lá, olha, casam, passam 5, 10 anos e acaba. Não é o desejo de Deus que você case e se separe, que uma família se desfaça. Então nós precisamos planejar uma família em Deus. E isso tem que ser através de uma decisão mútua entre um homem e uma mulher. Os dois têm que ter a sã consciência de que eles estão ali servindo a Deus no seu casamento, não a si mesmo. Quando isso acontece é mais fácil. Então é isso. Quando você planejar uma empresa, você tem que estar servindo a Deus com essa empresa. Então Deus pode conceder uma empresa. Você abre um negócio, quer que Deus te prospere. Esse negócio ele vai servir a Deus como algo que vai exaltar o nome de Deus. Quando as pessoas olham, olha, aquele lá verdadeiramente é um homem de Deus. Aquele negócio dele é um negócio honesto. A sua família ela vai representar Deus. Então, quando nós temos esse intuito, isso tem que partir de todos, também dos filhos, né? Nós conseguimos prosperar nas coisas. Aí Deus nos concede muito mais do que a gente precisa. Olha que legal, né? Às vezes você precisa de um carro, mas Deus vai lá te dar 2 carros. Um para você ter prazer em sair, para ser, e outro para você trabalhar. Vamos dar um exemplo. Às vezes você quer uma casa e Deus vai lá te dar mais do que uma casa. Né? Então, muitas vezes nós deixamos de ter uma vida melhor por não aceitarmos, renunciar aos nossos pecados, nossas coisas, né? As nossas, nosso ego, nosso orgulho. E aí Deus vai ter que primeiro trabalhar no nosso caráter, para depois poder nos abençoar. Então essa é a mensagem. E eu vou terminar com um texto, tá? Olha esse texto aqui, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Eles estavam preocupados com as necessidades básicas. Aí Jesus diz: não vos inquieteis com isso, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha só, Jesus já sabe das nossas necessidades. Né? Deus já sabe das nossas necessidades. Esse Sermão do Monte estava falando disso. Eles estavam inquietos porque eles estavam preocupados com a comida, com a bebida e com o que vestir. E aí ele diz assim, olha, no 33, tá? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A promessa aqui é que as pessoas que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, tá? Vão ter essas coisas acrescentadas. Não é o tudo que você quer. Vão ter essas coisas acrescentadas. É como Jesus estivesse falando, eu vou acrescentar isso na vida de vocês. Não vai faltar. Você vai ter o que vestir, vai ter o que comer e vai ter o que beber. As suas necessidades básicas serão supridas. Mas a condição é, busquem em primeiro lugar o reino. Então, às vezes, nós temos uma vida árdua, com muitas dificuldades. Por quê? Porque nós não temos o reino na mente, o conhecimento das Escrituras. Então, nós tomamos decisões erradas, amizades erradas, negócios errados, brigas, discussões. Nós não temos o reino. E a Bíblia diz que o reino é justiça. Nós não conseguimos fazer justiça diante das Escrituras. Quando alguém fala algo, eu não consigo assimilar. O que eu devo fazer nessa hora? Alguém falou bem de mim, alguém falou mal, alguém fez bem, alguém fez mal. Como que eu devo agir? Então eu ajo segundo a minha vontade. Não acho segundo a vontade de Deus. E aí, quando eu faço a minha vontade, eu vou viver da minha vontade, né? Não da vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus vai ser suprido por Deus. Não que Deus não supra, porque até quem não faz a vontade de Deus, muitas vezes é suprido. Dependendo da condição. É outro assunto. Mas quando você busca fazer a vontade de Deus, através do conhecimento das Escrituras, você está se dedicando a obedecer. E todo filho obediente é abençoado pelo Pai, cuidado pelo Pai, protegido pelo Pai. É isso que eu queria que você entendesse hoje. Quando eu estou com o reino está comigo. Pegou? Aí você pode ter confiança. A sua confiança aumenta. E você entra numa intimidade com Deus. Você sente a presença de Deus. Você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas experiências eu tive de Deus me falar coisas antes que elas aconteçam. E eu consegui me prever
de não sofrer. Então é isso que eu acho que importa também. Amém? Que Deus possa abençoar e que possa estar trazendo para você aí uma consciência melhor. Uma pregação bem simples, eu fiz um teste aqui, mas é isso. Nós vamos repetir ela com mais profundidade, eu quero marcar talvez com alguns amigos. Tá? Até a próxima então.